Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento dos romanos, como que eles se estabeleceram enquanto cidade, então a gente vai trabalhar com as origens históricas e a origem mitológica e também a gente vai falar um pouquinho da formação do governo da monarquia e também da periodização da história romana. E antes da gente começar, eu vou pedir uma coisa que é muito importante para vocês. Curtam e comentem o vídeo para ele poder ter relevância e que outras pessoas que estejam estudando Roma, que nem vocês, assistam, tenham a possibilidade de ser recomendados pelo YouTube. A cidade de Roma vai ter uma importância histórica muito grande, porque ela vai ter um período de aproximadamente 1100 anos de duração. E ela vai começar como uma simples aldeia, uma vila, ela vai começar a crescer. Como todos nós sabemos, os países e os reinos, à medida que eles vão surgindo, as pessoas têm que tentar explicar a origem mitológica, aquela origem que não estava ninguém lá para tirar uma foto, aquela origem que não estava ninguém lá para, olha, aconteceu dessa forma, ou congela tudo aí e vamos pintar um quadro. Então, a origem mais famosa e mais conhecida que é o mito escrito pelo Virgílio, poeta italiano do século I a.C. De acordo com a lenda, duas crianças, Rômulo e Remo, foram colocados num cesto no rio Tibre e foram abandonados. O cesto foi navegando, até que ele ficou preso numa margem próxima ao Monte Palatino e essas crianças começaram a chorar de fome. E choraram, até que no meio naquele cenário apareceu uma loba. Essa loba retirou as crianças e amamentou essas crianças, até que essas crianças foram encontradas por um pastor e elas foram criadas até que elas se tornaram adultos. Quando esses irmãos gêmeos se tornaram adultos, eles vão justamente buscar, isso em 753, um local para fundar a cidade. E eles estabeleceram o primeiro assentamento da cidade próximo ao Monte Palatino, que ficava próximo ao rio Tibre, e com isso marcaria o início dessa cidade. E de acordo também com a versão do Virgílio, os dois irmãos começaram a disputar para ver quem que reinaria na cidade. Com isso, Rômulo mata o seu irmão, Remo, e por remorso e por consciência, ele dá o nome para a cidade que eles dois fundaram de Roma. Roma está localizada no centro da Península Itálica, certo? E a base dessa cultura vai ser uma mistura cultural entre vários povos. Você tinha os lígures, que eles habitavam a maior parte da Península Itálica. Desde o século X eles habitavam ali, principalmente a parte centro-norte da Itália. Você tem um período posterior que vão aparecer os povos italiotas, que aí dentro deles você terá os latinos, os sabinos e os sanitas. São três grandes grupos. E esses grupos vão estar se misturando por ali. No século VIII, como a gente conversou um pouquinho no vídeo de Guerras Médicas, colonizou-se ali no sul da Itália, pegando ali principalmente a parte da costa do Mediterrâneo e parte ali da ilha da Sicília, colonizou-se a partir de gregos. A ilha da Sicília também tinha uma parte que era controlada pelos cartagineses, que era um outro povo que vivia ali no Mediterrâneo, e ao mesmo tempo também você teve uma invasão no século VI dos etruscos. Então essa mistura entre todos esses povos originou essa cultura, essa liga cultural. E acredita-se que em 753 a junção de duas aldeias, uma aldeia sabina e uma aldeia latina, originou a cidade de Roma. E essa região ela era muito importante porque em volta você tem uma cadeia de montanhas muito boa para a defesa. Você tem o rio Tibre, que ele é um rio extremamente comprido, então você consegue ter uma ampla navegação fluvial. E além do rio Tibre, você tinha também o mar Tirreno, que facilitava as relações comerciais. E o solo da região também era muito fértil por conta do rio e tudo mais. Então era uma região estratégica muito importante. E Roma vai começar com uma cidade pequena e vai crescendo. Bom, como eu
eu já falei, a gente tem um período muito grande da história romana, então é comum você dividir, independente do período histórico, você divide em várias partes menores, porque tem suas características em comum. E a história romana é dividida em 3 partes. O período da monarquia, que vai de 753, com a fundação de Roma, até 509, quando o último rei etrusco vai ser deposto pelo Senado, em 509. Inicia-se o período republicano, que vai de 509 até o ano 27 a.C., que vai ser o período republicano. O ano 27 vai ser importante, que vai ser o ano da coroação do Otávio Augusto como primeiro imperador romano. E a partir de 27 a.C. até 476 d.C., você tem o período do Império Romano. De acordo com os registros históricos, você tem 7 reis no período monárquico, 4 reis de origem latina ou sabina, e os 3 últimos foram reis etruscos. O rei ele acumulava funções militares, judiciais e ele também cuidava da questão religiosa. O rei também decidia pessoas que iam ocupar cargos públicos em Roma e também auxiliava na elaboração e execução das leis. Mas o rei não governava sozinho. Você tinha 2 assembleias, o Senado e a Assembleia Curiata. O Senado vai ser uma instituição importante, que ela vai percorrer a maior parte da história romana. Senado vem da palavrinha senex, que do latim significa velho ou ancião. Significava o quê? Que os patrícios com pelo menos 60 anos, os patrícios representavam a elite, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado no próximo vídeo, eles tinham direitos políticos e essa assembleia, ela cuidava de elaborar as leis, elegiam os reis e ao mesmo tempo essa assembleia ela também tinha o poder de veto, ou seja, se o rei propusesse algum tipo de lei que fosse para a mão do Senado e o Senado achasse que aquela lei não era válida, eles podiam impedir que essa lei entrasse em prática. E todos esses indivíduos, geralmente eles eram os chefes das famílias romanas, os senadores eles eram chefes das famílias romanas, e ao mesmo tempo eles também eram descendentes dessa elite que fundou Roma. A Assembleia Curiata era uma outra assembleia, ela tinha uma função mais consultiva, ou seja, ela não tinha um poder de veto sobre o rei, então você tinha uma hierarquia, o Senado era uma instituição um pouco mais poderosa do que a própria Assembleia Curiata. Os patrícios também integravam essa assembleia e podia ser patrício a partir do momento que ele se tornasse um cidadão, a partir do momento que ele se tornasse maior de idade. Eles eram convocados pelo rei, eles auxiliavam na escolha de funcionários públicos, isso também era passado em conjunto com o rei, debatiam sobre as leis e também ficavam responsáveis pela declaração de guerra e de paz em situações aí de conflito. Esse vai ser o início dessa sociedade que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, por favor, gente, deixa o seu like, comenta aí embaixo para mim, por favor, e compartilha com um amigo seu que não conhece o meu trabalho, que isso vai me ajudar demais. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui e lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.